assunto é com Murilo Rocha. Oi, Murilo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Ainda dentro desse assunto, né, das mudanças climáticas, das prevenções, né, das medidas políticas de prevenção a essas catástrofes, a essas tragédias, né? Eu estava escutando a reportagem há pouco e na cobertura da audiência lá da Assembleia Legislativa, e me chamou a atenção a fala do especialista, né? E ele foi preciso, foi cirúrgico no ponto que a gente tem dificuldade de nos prevenir, né? E sobre algo que a gente não viveu ainda, né? Acho que essa é uma marca aí das gestões políticas brasileiras, da sociedade brasileira, né? A gente não consegue aprender com o erro dos outros, né? A gente tem que sofrer na pele para a gente poder aprender, né? Tem sido assim na história, né? E às vezes a gente nem aprende, né? Diz que tem 3 tipos de pessoas na vida, né? A que aprende com os erros dos outros, as que aprendem com os próprios erros e as que não aprendem de jeito nenhum. Eu acho que a gente no Brasil aqui oscila entre a segunda e a terceira categoria, né? A gente só aprende às vezes quando acontece com a gente, mas às vezes mesmo acontecendo, a gente acaba não aprendendo e as tragédias vão se repetindo, né? Se a gente pensar aqui na história de Belo Horizonte, ou ir para Porto Alegre, enfim, Rio, São Paulo, essas enchentes, né? E até nesse momento que a gente está aqui discutindo essas medidas da cidade, a gente vê que ainda são discussões pequenas, grupos isolados, ainda não é uma pauta majoritária nem do poder público, nem da população, essa questão da mudança de postura, né? Seja pelo uso do automóvel, por essa impermeabilização do solo nas cidades, né? O asfaltamento dessas ruas, por exemplo, se vocês citaram aí, essas ruas de calçamento, né? De pedra ali, que são ok, sempre tiveram aí e tal. A prefeitura vai e cimenta tudo, enfim, né? O que aumenta a velocidade da água que corre e diminui a absorção da água pelo solo. São uma série de medidas. Esse jardim de inverno, ok, uma medida, jardim de chuva, né? Jardim de inverno, jardim de chuva. Uma medida muito bem-vinda que já existe em alguns bairros, né? Tô lembrando que no bairro Itapuã, região da Pampulha, uma das ruas lá tem um jardim assim, até meio como se fosse uma ilha no meio da rua ali, que funciona nesse jardim de chuva, né? Uma área verde para retenção da água. Mas eu vejo aqui, eu só discordo do especialista, eu queria até entender, depois que ele falou isso, não sei se foi o mesmo ou se foi outro na audiência da Assembleia, que falou que em 90% dos casos as pessoas que se colocam em situação de risco, né? Eu acho que essa é uma fala um pouco descontextualizada, né? A gente tem que entender melhor, né? A pessoa às vezes mora numa região considerada de risco, é porque não tem outra opção, né? Mora numa área ali, um barranco e tal. A gente tem que discutir, ela está se colocando em situação de risco, ok, mas ela não tem outro lugar às vezes para morar, né? Então ela tem que morar ali, não há outra opção, tem que sair dali. Vai sair dali para onde? Para morar num abrigo? Para morar na rua? Então, acaba que se misturam esses problemas no Brasil, problemas, né, ambientais com problemas sociais, e essa é um drama, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem que aumentar aí essa assistência de saúde, moradia, educação, a gente tem que frear também alguns investimentos pensando nessa questão ambiental. Acho que esse é um dilema do Brasil e de alguns outros países em desenvolvimento, né? Como desenvolver de forma plena, sem continuar agredindo de forma desmedida o meio ambiente e favorecendo, né, a ocorrência dessas questões climáticas, né, com maior frequência. Acho que esse é um desafio. E outra questão são as políticas públicas continuadas, né? Se a gente pegar aqui a Prefeitura de Belo Horizonte ou o governo de Minas, a gente vai ver que existem boas ideias, mas aí se troca a gestão, abandona-se aquela ideia, né? Aí se cria uma nova determinação. Tô lembrando aqui em Belo Horizonte, eu não sei nem se isso é exigido ainda, né? A troca daquele passeio, o passeio comum que várias pessoas tinham, por um passeio caríssimo, inclusive, porque é de responsabilidade do proprietário do imóvel, né? Um passeio que tem alguns relevos que seria para pessoas com deficiência visual, né? Eu acho que talvez faria sentido em grandes avenidas e tal. Não sei se nos bairros isso tem grande serventia, e muita gente acaba gastando dinheiro com aquilo, né? Aí vem outra prefeitura, ignora aquilo, não abandona essa medida de lado e adota uma outra medida. Então acho que falta essa
política pública continuada. Eu estou lembrando aqui que o Márcio Lacerda, que foi prefeito entre 2008 e 2012, depois de 12 a 16, ele fez um plano e até 2030, né? Acho que a gente tem até que obrigação de buscar esse plano para ver o que nós cumprimos. Acho que é uma pauta aí. Eu espero que nossos concorrentes não estejam ouvindo, mas é uma pauta boa para a gente fazer, é buscar esse plano do Márcio Lacerda lá, que era um plano Belo Horizonte até 2030, né? E tinha várias questões, né, de logística, infraestrutura, moradia, saúde e meio ambiente, né? E eu arrisco a dizer que na área de meio ambiente talvez a gente fez muito pouco, né? Porque a gente não vê medidas significativas. A gente vê essas ações, né? Questão do IPTU verde, que são a adoção dessas medidas como essa do jardim de chuva. Já se falou também das placas solares, né? De aquecedor solar, que também terão impacto. Aqueles jardins verdes, telhados verdes, na verdade, né? Em cima das residências também ajudaria aí a reduzir. Eu sei, será que esse IPTU verde é incentivado? Realmente está ocorrendo, as pessoas estão informadas, está ocorrendo esse desconto? Eu acho que falta uma continuidade, né, de uma política pública permanente, né, que seja selada aí pela comunidade e pelo poder público. O que a gente vê é isso, né? Vira e mexe querendo alterar o plano diretor da cidade, entra prefeito, entra nova gestão de vereadores, vamos mexer no plano diretor, vamos aumentar a verticalização, vamos diminuir, vamos reduzir, criar coeficiente de construção. Ou seja, não há uma política pensada de longo prazo, né? Esse é o problema. Às vezes se pensa e faz um projeto, mas chega outra gestão, já deixa esse projeto de lado. Esse fato do Rio Grande do Sul, eu espero que a gente aprenda minimamente com os nossos próprios erros, né? Que a gente esteja naquela categoria de ser humano que aprende com os próprios erros a partir dessa tragédia e não daquela categoria que não aprende de jeito nenhum, que fica incidindo nos mesmos erros. Acho que é isso, vamos acompanhar, vamos cobrar de perto, como a gente disse ontem aqui, né? Inclusive dos nossos pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Acho que esse vai ser um tema presente nessa eleição, na eleição daqui a 2 anos também para presidente e para governador, onde vai ter um peso especial essa questão, né? De como frear essa aceleração das questões climáticas extremas, né? Como mitigar esses efeitos, principalmente em cima das áreas urbanas, né? Aqui do Brasil. É um tema fundamental. É isso, Lucas, Luciana.